Olá, sejam bem-vindos, alunos aí do 7º ano que estão conectados à nossa aula de hoje de História. É muito bom ter todos vocês aqui. Eu sou a professora Audilene Santiago e estarei ministrando essa aula aqui junto com vocês. Vamos lá ao tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje são os francos. Isso mesmo, nós vamos conhecer aí como que estavam organizados os povos francos. Vamos lá à nossa aula? Lembrando, né, que a gente está aí falando desse período de formação da Europa feudal. Como assim, professora? Formação da Europa feudal? A gente vai falar aí do surgimento do feudalismo. Isso mesmo, o feudalismo, ele pertence ao período chamado Idade Média. Muitos também chamam este período de Idade das Trevas, né? Muitas vezes a gente já ouviu aí essa denominação para esse período da Idade Média, que durou aí entre os séculos V ao século XV. A gente vê que durante esses quase 1000 anos, de 476 até 1453, né, a cultura ocidental, ela vai ser construída graças à fusão de vários povos. Dentre esses povos, né, a gente pode aí citar os francos, né, e os romanos, os povos bárbaros. A gente vê aí que os povos bárbaros e os romanos é que vão aí estar se alinhando, se organizando para fazer essa formação da Europa feudal. E por que esses povos aí eram chamados de bárbaros, professora? A gente vai já ver mais à frente. Esse período aí de formação da Europa feudal, houve nesse início o declínio das cidades. Isso mesmo, houve nesse período a chamada ruralização. O que é ruralização? É quando há a migração das pessoas das cidades para o campo. Isso mesmo, essa população vai migrar das cidades para o campo. Por quê? Porque agora a terra vai ser a principal fonte econômica desse período. Então, no feudalismo, a terra, lembre-se, a terra é a principal base econômica. A gente vai ver aí que tudo vai girar aí em torno da terra. Então, vamos lá continuar vendo aí sobre o feudalismo. O feudalismo que foi um modo aí, né, de organização social. Vamos lá ver social, política e também cultural, baseada no regimento de servidão. Como assim, professora? Servidão. O dono da terra era o senhor feudal. Ele detinha ali as terras e cedia para que os seus servos, né, o camponês, fosse lá cultivar nessas terras que era de posse do senhor feudal. Esse servo, por sua vez, estava ali atrelado como se fosse um funcionário, só que ele não recebia salários, pelo contrário, ele recebia aí a terra. O servo, por sua vez, só poderia usufruir desta terra para sobreviver, mas usufruía da terra e prestava serviços. Cuidava da terra ali do senhor feudal. Ele pagava impostos ao dono delas para utilizar essa terra. Então, a terra não era cedida assim fácil, não era de graça, né? Não era tão fácil. Ele tinha ali que usufruir para o seu sustento, mas ele também tinha que produzir para o senhor feudal. Isso mesmo, ele produzia para o senhor feudal e ainda pagava alguns impostos cobrados pelo senhor feudal. Eu trouxe para vocês uma imagem que aí a gente pode visualizar, né, aí no centro da imagem, um castelo. Este castelo aí não era do rei. Este castelo que está aqui, centralizado aqui na imagem, é do senhor feudal, né? E a gente vê aí ao lado as terras sendo cultivadas ali pelos servos. Tinha um servo ali arando a terra, né, jogando as sementes, né, aqui, fazendo toda essa produção aí.
justamente era esse cuidado que eles tinham que ter com a terra, mas lembrando que a terra estava ali disponível para ele, somente para ele trabalhar, cultivar, dar essa produção para o senhor feudal, que era o dono da terra, e também pagar os impostos para o senhor feudal. Então esse serviço era baseado aí na servidão. Então ele era servo, ele devia obediência ali ao senhor feudal, né? Lembrando aí que muitos desses senhores feudais, eles tinham ali certo poder que, claro, tinha o rei, mas o senhor feudal tinha tanto poder atrelado em suas mãos, né, que ele ali mandava e dominava esse período ali do seu feudo, esse território do seu feudo, né? Então, o senhor feudal, ele era uma figura muito importante nesse período, nessa sociedade aí da Idade Média. E vamos conhecer um pouco mais sobre os povos germânicos, sobre os germanos, né? Vamos aí entender um pouco mais sobre esses povos. Os germanos foram chamados, lembra que eu falei para vocês lá dos povos bárbaros que estavam ali juntos com os romanos, né? E eu falei para vocês que mais à frente nós viríamos por que esses povos eram chamados de bárbaros? Aqui a resposta. Os povos eram chamados de bárbaros pelos romanos, pois eles não falavam o latim. Então, pelo simples fato de eles não falarem a mesma língua dos romanos, né, eles foram aí chamados de bárbaros. Mas se a gente for observar um pouco da imagem, né, da figura desses germanos, a gente observa que pelo seu porte físico, né, também estava atrelado essa questão dos bárbaros, né? Muitos viam eles ali, homens altos, robustos, né, muitas das vezes ali com os seus cabelos ensebados ali pela banha de alguns animais, né? Então eles tinham essas características que também, né, ajudavam a eles a fixar esse nome bárbaros, né? A mostrar ali por que os romanos os viam assim, dessa forma, como os bárbaros. Pela simples forma ali, né? Uma forma de preconceito até, né? Porque eles, pela forma deles, por eles não falarem a mesma língua dos romanos, eles eram ali chamados de bárbaros. Vamos lá continuar lendo ali o nosso texto ali falando sobre os germanos. Vamos lá. Então, a vida dos germanos centrava-se nas tribos. Então, a sua organização social era nas tribos e nos clãs. Eles viviam ali, né, uma forma de sociedade nessas tribos e clãs, organizado por meio dos laços de sangue. Então, muitos deles eram familiares. Então, eles estavam ali organizados por esse laço de sangue. Muitos ali eram liderados pelo patriarca, né? Quem liderava a tribo era o patriarca, então ele estava ali, né, à frente. Então muitas dessas tribos e clãs eram formadas ali, né, socialmente por laços sanguíneos, então eram parentes, né, ali que ajudavam a formar essa sociedade aí. Então vamos continuar aí vendo mais sobre os germanos. Os germanos eram essencialmente militarizados, tantos que eles vão influenciar essa questão também aí, né, da questão militar. Então eles eram, lembra que eu falei para vocês? Olha a imagem que eu trouxe. Fortes, altos, robustos, né, com cara ali até mais séria. A gente vê ali todo armado, ele está aqui, a gente vê aí, né, ele todo pronto para a guerra. Então essa questão militar para esses povos era muito clara. A gente vê aqui, se vocês forem observar nos cabelos, lembra que eu falei para vocês? Para deixar os cabelos dessa forma, muitos deles usavam ali sebo de animais, né? Então eles tinham essas características aí, né? Mais que a gente pode observar aí, homens mais altos, fortes, né? Mais robustos ali. As assembleias dos guerreiros, os guerreiros aqui eram responsáveis por governar as tribos. Então, essa parte militar era tão importante que eram os guerreiros que estavam ali responsáveis por governar as tribos. Então eles tinham todo um temor, um respeito por esses guerreiros. Então eles tinham ali, né, para ver a importância que tinha a parte militar para ele. Né? Então eles tinham esse temor, esse respeito, tanto que em algumas literaturas a gente vê aí falando que era muito feio um soldado deixar o seu líder ali, o líder das suas tropas, morrer e não morrer no lugar dele.
né? Justamente porque eles tinham esse respeito, essa admiração, né, ali pelos militares. Então eram os militares que estavam ali governando essa parte. Vamos continuar aí, vamos lá. Então, os povos germânicos, eles tinham uma organização, lembra que eu falei para vocês? Social, baseada na questão sanguínea, então muitos eram ligados aí por laços sanguíneos e era uma sociedade patriarcal. O que é isso, professora? Sociedade patriarcal, a gente sabe que é o homem, ele é figura masculina, né? Ali na frente da sociedade, a gente vê muito claro essa figura masculina, né? Liderando, tomando as decisões. Então, a sociedade patriarcal, ela tem a figura masculina como a liderança maior. Então, vamos continuar aí. As tribos germânicas desfrutavam de grande autonomia política. Então, cada tribo era individualizada. Ela tinha essa autonomia. Elas não estavam interligadas às tribos. Elas eram autônomas, independentes, cada uma das outras. Então, essas tribos e clãs eram autônomos, independentes. Então, isso aí já ficou claro. Vamos continuar aí, então. Apenas em determinadas ocasiões, como durante uma guerra, era que essas tribos selavam acordos entre si. Então estavam aí, eram autônomas, independentes umas das outras e apenas, né, em alguns momentos ali, quando tinha alguma guerra, né, algum problema entre as tribos, que eles faziam acordos, né, selavam ali a paz, né, faziam acordos amistosos e aí selavam, né, essa união de algumas tribos. Mas lembrando que elas eram autônomas e somente nesse momento eles selavam aí esse acordo entre as tribos. Vamos continuar aí. A religião germânica é um ponto aí que desperta muita curiosidade. A religião germânica, ela era politeísta, lembrando para aqueles que esqueceram dessa questão do politeísmo, que vem de vários, né? Então eles acreditavam em vários deuses e essa religião dele que acreditava em vários deuses ficou conhecida como mitologia nórdica. Professora, eu nunca ouvi falar nisso. Você vai ver que você conhece a mitologia nórdica, mas não sabia que o nome dessa mitologia era nórdica, mas você conhece, tenho certeza que todos vocês conhecem pelo menos um dos deuses aí que formam essa mitologia nórdica. Eu trouxe para vocês aí alguns deuses da mitologia nórdica, eu trouxe aí para vocês a imagem desses deuses, né? E vamos comentar aí sobre cada um desses deuses. No centro aqui, nós temos o pai de todos os deuses, aí o principal deus viking, que era Odin. Odin ali que era visto como o pai dos deuses, estava ali à frente. Era Odin aí que era, né, a principal divindade aí da mitologia nórdica. E ele tinha muitos filhos, né? E muitos desses filhos eram também deuses. Então a gente vai ver aí que o Odin era a figura principal, né? A principal divindade. E a gente vai ver que ao lado da figura de Odin tem aí uma mulher. Essa mulher, muitos chamam de Frigg, alguns outros de Frigga, que é a esposa de Odin, né? A Frigga, marcada aí, a gente tem ela como uma deusa, né, ali da fertilidade. Então a característica principal dela é justamente o amor, a fertilidade. Então, esposa de Odin, aí Frigga. Do outro lado, nós temos um outro deus, que é uma mistura de gigante também, que é filho aí de Odin, que é Loki. Loki, que é aí visto como o deus aí da trapaça, da mentira. Então Loki aí é visto ali como um deus, mas numa figura mais negativa, né? A gente pode assim dizer. Então era o deus aí da mentira, da trapaça. Então a gente vê aí o Loki. E trouxe outros deuses também para a gente conhecer. Entre eles aí está Hel, que era filha de Loki. Hel, alguns lugares também Hela, é vista aí, né, esta daqui, vamos marcar aqui para vocês saberem de quem estou falando. Ela que era vista aí como a deusa do inferno, né? Então, era ela que, quando
morria quem ia de encontro a Hela, né? A deusa do inferno. Então, a Hela, filha de Loki, era a deusa do inferno. Do outro lado da imagem, nós temos aí o Brad, que era visto como um mensageiro, como ali um deus ali da poesia, da sabedoria. Então a gente vê aí essa figura dele como um deus aí, né, a gente vê coisas boas, né, o deus da poesia, da sabedoria. E ao centro da nossa imagem, eu trouxe para vocês um deus que eu tenho certeza que vocês conhecem, já ouviram falar, já assistiram em alguma série, em algum filme, que é o Thor. Claro que aqui ele está um pouco diferente daquela figura que nós estamos acostumados a ver aí nas telas, né? A gente vê o Thor como aquele homem loiro, alto, forte, né? Então a gente vê aí o Thor dessa forma, ali com o seu martelo em punho, né? O deus do trovão. Thor, que era filho de Odin, visto como o deus do trovão, dos raios e trovões, utilizava ali do seu martelo, né? A gente vê muito essa figura aí nos filmes. Então, ao centro da nossa imagem está o Thor. E aí, gostaram da nossa aula? Então a gente conheceu, viu como vocês já conheciam um pouco da mitologia nórdica, né? Principalmente já tinham ouvido falar aí no deus Thor. Então, a gente vai agora para a nossa DLI. Vamos lá. Na nossa DL de hoje eu trouxe para vocês duas questões, isso mesmo. E vou deixar aí um tempinho para que vocês leiam com calma. Lembrando que eu vou estar lendo o chat, participem, interajam pelo chat. Nós temos aí os professores que estão à disposição, professora Pet, professora Isabel, professor Ananias, que está aí no chat, conectado, tirando dúvidas. Qualquer coisa, respondam pelo chat que eu estarei lendo aqui as respostas de vocês. Vamos lá às questões, vou deixar um tempinho para vocês.
aí do nosso intervalo, para vocês realizarem aí, né, a leitura e responder a nossa atividade interativa. Vamos ler aí as questões novamente, vou explicar. Tem alguns pedidos aqui, né, no chat. Professora, comenta novamente. Vou fazer esse comentário novamente das questões, com certeza aí junto com vocês. Lembrando de deixar o chat aí. Eu sei que vocês querem conversar, mas vamos deixar o chat para esse momento, né, de interação, de tirar dúvidas, de participar da nossa aula. Tá ok? Vamos lá, a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, eu faço uma perguntinha para vocês. O que significa ruralização dentro do contexto do feudalismo? Agora vamos lá. Lembrando que vocês poderiam responder aí também de forma pessoal essa questão. Isso mesmo, com as próprias palavras de vocês. Então vou ver aqui no chat, né? Vou dar uma olhada no chat como é que está a movimentação. O Luiz Daniel disse que esse período foi chamado de Idade Média, que durou ali entre o século V ao século XV. Muito obrigado aí, Luiz Daniel, pela participação. A Jane colocou ali que os povos germânicos tinham entre suas principais características o militarismo e a prática da agricultura. Muito bem, Jane, parabéns aí pela participação aí no chat. A Sara botou aí, né, sobre o declínio das cidades, sobre a ocupação do campo na primeira questão. Parabéns, Sara, aí pela sua participação. A Ana colocou que eles viviam em tribos, lembrando que eram em tribos e clãs. Muito bem, Ana, parabéns pela participação. O Iriá Rodrigo, eu acho. Iris, desculpa. A questão 2, ela colocou que é uma sociedade ali patriarcal, né? Muito obrigada a todos vocês que aí estão participando, interagindo conosco pelo chat. É muito importante essa participação de vocês, ajuda a gente a fixar o conteúdo, né? Essa participação de vocês aí é fundamental. Lembrando que no nosso chat nós também temos aí os professores. Quero agradecer mais uma vez a professora Isabel, a professora Pet, o professor Ananias, que estão aí conectados na nossa aula também, à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Então, eu trouxe para vocês a nossa questão, como eu falei, era uma questão pessoal, a resposta podia ser pessoal, e eu trouxe um comentário. E lembra que eu falei para vocês que houve realmente, que até um dos colegas comentou aqui, o declínio das cidades, então as pessoas começaram a migrar para o campo, em busca ali, né, dessas terras para produzir, para trabalhar e para se manter, né, para a sua própria subsistência. Então houve esse processo aí de ruralização. Então esse processo de ruralização foi o processo que ocorreu aí durante o período de intensas modificações e que culminaram aí na queda do Império Romano do Ocidente. Então, consistia na fuga da população das cidades para o campo, a fim de se protegerem das guerras, das invasões bárbaras e também como uma forma, aí a gente vai ver também, né, de em busca de melhores condições de vida. Então, parabéns a todos vocês que participaram aí no nosso chat. Vamos lá à segunda questão. Eu peço para vocês citarem as características dos povos germânicos. Eu vi aqui no chat que houve alguns comentários como ouro no dente, né? Vi aí vocês fazendo esses comentários. Mas vamos ver qual eram as características desses povos aí. Vamos lá. Os germanos eram essencialmente militarizados. Lembra que eu falei para vocês, essa questão militar era muito forte. Eles tinham na questão militar aí uma força, um respeito. Então eles eram extremamente militarizados. As assembleias de guerreiros eram responsáveis aí, né, por governar as tribos. Essas tribos que tinham um modo de sociedade aí patriarcal. Viu? Muitos de vocês aí agora lembraram aí do que eu falei, tenho certeza. Então eu quero agradecer a todos vocês aí que ficaram conectados até agora conosco, que participaram, que interagiram no nosso chat. Essa interação, como eu falei para vocês, é muito importante. Eu espero vocês nas nossas próximas aulas. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.